Olá, bem-vindos ao programa Business Insiders, um programa onde a gente fala de negócios de brasileiros aqui nos Estados Unidos, trazendo dicas para você que já empreende ou quer empreender nos Estados Unidos. Esse programa eu faço com o apoio e a colaboração da Paola Tucunduva e do Manuel Suete. Opa, tudo bem? Hoje, pessoal, nós temos aqui um convidado bastante especial, que é o André Cunha Lima, ele que é empresário aqui nos Estados Unidos, passou por diversas adversidades, diversos desafios, que eu sei que você, que nos acompanha, sempre quer saber a história dos empresários. Mas antes da gente começar, não se esqueça, curta, assine, compartilhe, mande seus comentários, entre em contato aqui com a gente, que assim a gente vai mantendo contato com vocês. Pessoal, hoje eu estou aqui, nós estamos aqui com o André Cunha Lima. André, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Não tenho palavras para dizer o quanto que me sinto, prestigiado, honrado, e, sobretudo, feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo, muito boa noite, bom dia a todos que estão aqui assistindo a gente. Seja bem-vindo, André. O André, pessoal, ele tem uma empresa que ele vai explicar aqui para a gente o que faz a empresa dele, como ele instalou a empresa dele aqui. Mas seria legal, André, você falar um pouquinho para a gente da sua vinda do Brasil para cá. O que te levou a vir para os Estados Unidos? Eu gosto sempre de contar essa minha vinda para cá, e tem uma pitada de humor, que eu estava vindo para os Estados Unidos e, na verdade, eu não sabia que eu estava vindo, long story short, meus dois filhos, eu tenho dois filhos homens, que o primeiro veio estudar aqui, quando o segundo veio também fazer universidade. O Eduardo, que é meu mais velho, estudou em George Washington, o segundo em Indiana, na Universidade de Notre Dame. E quando eu e minha esposa fomos deixar o segundo lá, na universidade, a gente voltou, a gente tinha esse lugar aqui, um apartamento em Miami, que era sempre uma casa de férias, e a gente foi ficando, e é o que eu digo, eu não sabia que eu estava de mudança para Miami, a gente foi ficando, e ao longo do tempo, a gente pode falar sobre isso um pouco mais depois, a gente foi se adaptando, e assim, parece título de filme, e assim se passaram 6 anos. Agora, André, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa transição da parte profissional. O que você fazia no Brasil antes de vir? E aí, quando você chegou aqui, ainda mais, como foi chegando, como é que foi se adaptar? Afinal de contas, você, como advogado, chega aqui, não pode advogar. Como é que você fez essa mudança e essa adaptação? Excelente pergunta. Essa adaptação ela foi feita, assim, a parte profissional foi muito fácil de fazer, porque eu tinha acabado de entrar num acordo com os meus sócios. Eu tive uma empresa, eu trabalhei no ramo de alimentação, a gente tinha uma cadeia de restaurantes, e eu consegui fazer uma saída também muito suave com os meus sócios. Então, foi uma coincidência, mas de certa maneira planejada. Eu tinha uma página em branco, já não tinha nada que me prendesse tanto no Brasil, porque eu acabara de sair de uma sociedade da qual eu fui super feliz durante 19 anos, e eu tinha essa página em branco. Então, quando eu cheguei aqui, como advogado e como empresário, realmente, eu cheguei, assim, o meu visto era um visto de turista. Eu estava vindo aqui visitar os meus filhos, acompanhar os meus filhos. E todo esse processo fui trocando de visto, fazendo sempre a coisa correta, como tem que ser feita. Hoje, felizmente, eu tenho meu green card, mas foi tudo de maneira muito suave e, por menos que tenha sido planejado assim, como um todo, sabe, Paola? Eu fui planejando até onde conseguia planejar, os próximos 6 meses, os próximos 8 meses. Então, eu consegui fazer de maneira suave, semi-planejada, pero no mútuo, E, André, você é um cara que todos na comunidade aqui gostam muito, quem tem o privilégio de ser teu amigo sabe o quanto você é uma pessoa que está sempre lá disponível, A gente tem eu particularmente tenho uma admiração muito grande por você, a gente tem uma boa conexão, e eu acho que você é um cara meio camaleão, porque você vai se adaptando ao meio, e agora que a gente está vivendo esse pós-Covid, essa retomada de vários negócios, você justamente veio empreender numa área que vai de encontro a muito do que essa nova pegada do empreendedorismo, que tem uma base de tecnologia, encurtando as distâncias, etc.,
Fala um pouco desse novo projeto que você tem agora, há um ano praticamente, né? Porque tem quase um ano que você fez a primeira venda, né? Então saiu de uma ideia, já é uma realidade. E qual é o objetivo desse projeto e para onde você vê isso? Por que isso tem tanta aderência, né, com com os próximos anos aí para os brasileiros, por exemplo, que empreendem aqui nos Estados Unidos? Perfeito. Muito obrigado. Assim, eu não posso deixar de agradecer. A recíproca é verdadeira. Você também é essa referência que todos nós temos aqui na comunidade, né, Manuel? De ter essa segurança, de contar, somos amigos, né? E, enfim, faço minhas as suas palavras. E com relação ao projeto, né, que quando as pessoas me perguntam, eu digo, olha, talvez eu tenha, talvez não, com certeza. Com a plataforma da OK Cartório, a gente vai falar mais sobre isso, eu descobri a minha missão, né, o meu propósito de imigrante, de estar aqui nos Estados Unidos, porque até então, como a gente tinha brincado antes, eu fui ficando, eu vim de férias e fui ficando, sempre com muita responsabilidade, mas hoje eu vejo que a plataforma, que, em poucas palavras, ela toda baseada no provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, esse provimento ele regulamentou todos os atos de cartório que podem ser feitos online. Isso é uma maravilha, isso é uma maneira muito disruptiva da gente, da gente admirar, né? O nosso Brasil ele teve assim sabe, a plataforma é muito bonita, ela é belíssima e ela traz, a gente não tem como não voltar a falar, né? O que o ano de 2020, 2021, o que esses 2 anos trouxeram de novos hábitos, de novas tendências, ou seja, o fato de um brasileiro, esteja ele dentro do Brasil ou fora do Brasil, né? Ele poder ir ao cartório e estar como nós estamos aqui, frente a frente com tabelião ou escrevente, sem a necessidade do presencial para 95% dos atos de cartório, isso realmente é uma inovação e eu me sinto, né, assim, muito feliz de ser o cara que está capitaneando isso junto com os meus sócios numa plataforma altamente inovadora e que traz um benefício muito grande para todos. Então, podemos falar, você sabe que eu adoro o que é cartório e vou poder falar muito sobre isso, mas né, isso aconteceu tudo por conta de 2 anos difíceis, mas que o Conselho Nacional de Justiça deu show quando ele regulamentou esses atos de cartório por videoconferência. Fantástico, André. Tem uma coisa aqui que tem muita gente que, às vezes, quem é empresário nos Estados Unidos, às vezes sente uma invejinha de quem é executivo de empresa. Quem é executivo de empresa, às vezes pensa, puxa vida, eu gostaria muito de ser empresário, ter mais autonomia. E você fez esse caminho, como muitos aqui, né? Saiu, digamos, de uma posição confortável, como diretor de uma grande emissora de televisão aqui nos Estados Unidos, e resolveu tomar essa decisão e começar esse negócio. Como é que foi essa tomada de decisão para você? Excelente pergunta. E como eu tinha dito antes, né, assim, essa parte toda de missão e de propósito do imigrante aqui, para mim ficou muito clara quando surgiu a oportunidade de fazer a plataforma da OK Cartório. Mas também essa parte de ser o diretor comercial, né, de uma grande emissora foi muito importante para mim. Assim, eu sempre faço um apanhado geral, sabe, Antônio, de ver assim o que aquilo ali me conferiu de melhoras como profissional, como ser humano, até como amigo, como o André, entendeu? 1001 utilidades. Então, foi uma decisão fácil, porque, de novo, né, eu entendi que aquilo ali era um chamado que eu precisava realmente, né, o ano de 2020, né, a gente criou o OK Cartório, assim, acho que eu não sei o que as pessoas chamam de auge da pandemia, né, mas para mim o auge da pandemia foi quando a gente caiu na real ali, que o negócio vinha para ficar mesmo, e isso tudo foi criado no mês de maio de 2020, né? Então, foi um movimento importante para mim na minha vida, mas eu comecei a fazer essa transição de maneira muito natural, muito pensada, e eu, assim, como até o Manuel falou, né, ele usou esse termo, André, você é meio camaleão, né, para mim foi assim, mudar de cor, sair da parte toda de um executivo, de uma grande emissora de televisão,
né, diretor da parte comercial, né, para virar um empreendedor e começar ali, né, você planejar e ser dono do seu próprio negócio, do seu próprio nariz, assim, não é fácil não, mas quando você tem uma ideia muito confortável, que você convive muito bem com ela, passa a ser, e eu fiz, graças a Deus, tudo de maneira muito coordenada, de maneira suave, para que não houvesse, né, prejuízo para nenhuma das partes, enfim, né, para não deixar uma lacuna aberta. Esse processo todo, você tem ideia, demorou 1 ano e 6 meses, né? Olha que legal. Agora, André, você que foi empreendedor no Brasil, conhece bem os desafios de empreender no Brasil, e começou essa plataforma da OK Cartório aqui nos Estados Unidos. Entendo que a plataforma 100 do ano de 2020 proporcionou oportunidade para um cartório, né, uma plataforma digital, trazer esse serviço dos cartórios brasileiros. Mas eu queria só entender, isso é uma empresa estabelecida aqui nos Estados Unidos? Quer dizer, você passou pela burocracia da abertura de uma empresa aqui, consegue fazer um comparativo com as diferenças de abrir uma empresa no Brasil e abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos? Aqui, sim. Aqui eu vejo tudo com muito mais facilidade, né, Paola? Assim, o empresário aqui, eu sempre brinco, assim, tem as facilidades que são inúmeras e tem as outras aqui que a gente, não é que sejam dificuldades, elas só são diferentes. Mas eu graças a Deus, assim, eu tenho, né, a sorte, o privilégio de sempre contar com excelentes profissionais, né, via de regra, ou brasileiros, ou profissionais aqui, os nativos mesmo, os americanos, né? E a gente acaba sempre encontrando, né, quem tem boa vontade, quem tem aquela garra, aquela gana de acertar, né? Não é fácil porque você está sempre num país estrangeiro, mas as facilidades, elas aparecem porque sempre surgem profissionais altamente capacitados, gabaritados, para auxiliar a gente, e assim foi com a OK Cartório. Eu tenho a felicidade de dizer que, assim, né, erro nenhum, a gente tem uma empresa, ela, na verdade, ela é uma empresa americana que tem a sucursal no Brasil, porque, né, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, a coisa toda acontece no Brasil, nós temos mais de 800 cartórios cadastrados na plataforma, né, e a gente forma né, o marketplace, e é lá onde a coisa acontece efetivamente, né? As videoconferências, elas são acompanhadas pelo nosso atendimento, que o nosso quartel-general é no Rio de Janeiro. Então, enfim, esse é um pouco do híbrido, né? Mas ela começou mesmo, a OK Cartório é uma empresa americana que tem uma sucursal no Brasil. Mas foi tudo de maneira suave, sutil, e a gente foi fazendo e graças a Deus, tivemos muito mais acertos do que erros ou dificuldades. E a Paola falou de uma palavra, né, que acho que não combina muito com abrir empresa nos Estados Unidos, né? Burocracia, né, Paola? A coisa mais fácil que tem aqui é abrir uma empresa. Porém, o assunto cartório é um assunto que vem de burocracia, né? Lá que vem desde a época lá dos... Né, quando os portugueses, né, descobriram o Brasil, colocaram essa questão do cartório, né? Eu me lembro que a questão de cartório para mim, né, aqui, obviamente aqui nos Estados Unidos você tem que, né, notarizar algumas coisas, né, alguns documentos, etc., né? Mas muitas, eu sempre questionei muito a questão do cartório, porque você às vezes tem que provar que você é você mesmo, né? Quer dizer, reconhecer firma, quer dizer, você reconhece que você é você mesmo. Essa ficha caiu... Deixa eu só complementar uma coisa que eu acho interessante. Você falou notarizar, e para mim foi uma surpresa aprender que o funcionário do meu condomínio aqui no prédio que eu moro aqui em Miami, ele é um notário. Eu vou lá embaixo, eu apresento a minha identidade e ele assina dizendo que a minha assinatura é válida. E isso não tem custos, não tem... Então, vamos dizer, é um formato tão diferente que a gente até se surpreende como eles podem criar sistemas tão simples, né, Manuel? Então, Paulo, esse exemplo é ótimo. Se eu, por exemplo, meu notário aqui é a mesma loja do UPS que eu devolvo os pacotes do Amazon. O cara vai lá e também faz isso, né? Então, assim, eu acho que o que eu queria perguntar para o André assim, a gente quando vem para os Estados Unidos, essa ficha cai, né? De que, como a Paula comentou, de que você não precisa do cartório
né, só para coisas muito fundamentais, né? A minha ficha caiu quando eu fui registrar minha primeira filha, e eu, na frente de um funcionário do Correios, eu levantei o meu braço e jurei perante um funcionário federal de que aquela menina era minha filha. Pronto, não precisa ir para cartório para fazer isso, né? Então, acho que a gente vai aprender com isso ainda. O André usou a palavra disruptivo. André, sendo prático, eu sou um empresário brasileiro, tenho negócio no Brasil, tenho lá um apartamento, por exemplo. Eu nunca usei o OK Cartório. Eu consigo, por exemplo, fazer a escritura desse apartamento que eu quitei, por exemplo, lá daqui, usando o OK Cartório, e eu vou eleger um dos cartórios, por exemplo, da comarca lá da minha cidade, Natal, Itaboraí, para poder fazer isso, se eles estiverem credenciados ao teu sistema. Explica qual é a dinâmica do modelo. A dinâmica é exatamente essa daí, você está certíssimo. Né? Digamos que o seu produto, você está adiantando, o seu produto é uma escritura de compra e venda. Né? Que esse é um dos produtos que está, né, é um dos produtos elencados no provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, pode ser feito por videoconferência. E aí tem pequenas regras, né, que a gente, mais óbvio que não precisa também, né, entender tanto de cartório, que provavelmente o cartório que vai fazer essa escritura é um cartório lá da sua cidade, onde está o seu imóvel. E é tudo muito simples, assim, você vai entrar em contato com a plataforma, e aí você pode entrar, via de regra, no próprio aplicativo mesmo, na própria plataforma, ou no próprio site. Você diz, olha, a minha necessidade é eu comprei um apartamento e preciso fazer uma escritura. A gente vai ver qual é o cartório na cidade, né, que está habilitado para isso. Provavelmente, dos 780 e pouco, quase 800 cartórios que nós temos cadastrados na plataforma, existirá um na sua cidade. Se não existir, o Conselho Nacional de Justiça foi ótimo também, porque aí ele determina que o cartório na cidade adjacente, a cidade mais próxima, ele pode fazer isso. Ou seja, você não fica sem fazer por videoconferência. Legal. Se você tem uma cidade que é mínima e que o cartório de lá não está ainda preparado para fazer isso, a cidade vizinha, mais próxima, que esteja habilitada, ela faz. Então, é muito simples, Manuel. Você prepara-se toda aquela documentação, né, a escritura como um todo, você vai receber, se você está de acordo, você confere tudo, depois é lindo. Assim, a beleza do que a gente faz é que é uma mini videoconferência, que eu falo mini, que as pessoas às vezes se assustam, né? Uma videoconferência de 40, 50, não, ela demora de 3 a 4 minutos, porque é só para você, fica um reconhecimento facial seu, dizendo que você é o Manuel Suete e que você está de acordo com a documentação que você recebeu previamente. Então, fica registrado ali que você está de acordo, que você não... Né? E aí tem um texto padrão que você afirma que você não está sendo coagido, que você não está sendo induzido a fazer nada disso, que você está livre, com aquela sua vontade, fica registrado na nuvem do Conselho Nacional de Justiça, e é belo isso, né? 2 dias depois você recebe no seu e-mail, num formato PDF, com QR Code, não tem mais selinho, não tem mais carimbinho, não tem nada disso, o documento com a escritura do seu imóvel. Isso é muito bacana. Bacana, né? Que legal. Que bom que tem isso hoje, né? Quem quiser entrar em contato com o OK Cartório, como é que faz? Pode, a melhor maneira, no próprio site. A gente, obviamente, tem alguns telefones, mas okcartório.com já está tudo interligado. Ali você já diz qual é a sua necessidade e o nosso comercial já entra em contato com você para dar prosseguimento naquilo que você precisar. Hoje em dia, vou aproveitar o gancho aqui só para você entender, né, para a gente poder fazer um retrato da OK Cartório. Você imagina que o 80-20 da OK Cartório é procuração, né? Porque a gente sabe que todo mundo, né, principalmente o brasileiro que está fora do Brasil, o que está dentro do Brasil também, mas o que está fora do Brasil, muitas vezes, com a pandemia, restrição de fronteiras e preço de passagem, às vezes, condição imigratória, que você não pode sair do país ainda, você precisa ser representado no Brasil para alguma coisa. Pode ser até para escritura de compra e venda, pode ser... Às vezes, as pessoas não imaginam o quanto de procuração que fazemos. Às vezes, porque o
você precisa refazer o PIN do seu Internet Banking, a senha, e só você faz. Então, você faz uma procuração para alguém de sua confiança, ir lá no banco, né, validar a sua senha. Então, uma procuração, hoje em dia, a gente faz, né, se o cliente for proativo, fizer o upload dos documentos e o cartório tiver agendamento, a gente consegue fazer uma procuração em 3 dias úteis. Isso é muito bacana. Né? Da hora que você começa dizendo, eu sou o Antônio e preciso de uma procuração. Se você for proativo, fizer o upload dos documentos e tal, essa procuração fica pronta em 3, 4 dias úteis. Isso é muito bom, sem você sair de casa usando apenas um smartphone, que nem de computador você precisa. Você faz o upload dos documentos pelo smartphone, você recebe o e-mail pelo smartphone, você participa da videoconferência por smartphone, você assina com um aplicativozinho que nós instalamos no seu smartphone, uma espécie de certificado digital, e você recebe o documento no formato PDF por e-mail no seu smartphone. Então, você não precisa nem de computador e nem de tablet. Incrível. Então, você falou, procuração é grande parte do serviço que vocês fazem, vocês podem fazer escritura de compra e venda. Quais são os outros principais serviços que um brasileiro que está aqui nos Estados Unidos, e aí é só nos Estados Unidos ou o brasileiro pode estar em Portugal e ele pode usar também o OK Cartório? Excelente pergunta. Eu adoro essa pergunta aí, eu vou responder de trás para frente. Brasileiro, eu brinco sempre, é a maneira lúdica que eu encontro de dizer, o brasileiro, desde que ele tem um CPF e um bom sinal de Wi-Fi, ele pode ser cliente da OK Cartório. Outro dia eu tive, vocês todos, eu já tive a alegria, obviamente, de conhecer os 3 pessoalmente, né, sabe que eu sou esse cara assim que eu sou muito encantado, e o que me move com a OK Cartório é porque é com ela também, eu sou muito encantado com aquilo que eu faço. E nem nos meus mais ousados sonhos, Paola, aconteceu comigo uma coisa assim, uns 15 dias atrás, eu faço questão, ainda faço questão de acompanhar no sistema, onde é que estão os nossos clientes ao redor do mundo, como é que tudo funciona e tal, e a gente tem relatório, porque, enfim, é um business que exige muito, né? E aí teve um dia que eu vi que nós tínhamos sido abordados e tem um cliente no Irã. Eu falei, gente, mas é muito bacana, né, isso? Você, né, partindo dessa máxima que eu falei, desde que seja um brasileiro com CPF válido e tenha um bom sinal de Wi-Fi, ele vai fazer a videoconferência, vai dizer qual a necessidade dele, e, na verdade, era uma brasileira. E ela falou, olha, você não tem noção da bênção que está sendo a plataforma de vocês, porque eu teria, teoricamente, que viajar de carro durante umas 6 ou 8 horas até Teherã, onde, né, ela iria na embaixada para fazer isso, mas, enfim, um país muçulmano, a gente sabe que é um país assim que tem enfrentado a pandemia de maneira ainda, né, tem sido bastante árdua, e para a mulher dirigir sozinha no país muçulmano, ela falou, olha, então, né, ou seja, né, é no mundo inteiro. Obviamente que a massa de brasileiros nos Estados Unidos ela é muito grande, a comunidade aqui é o país que mais recebeu brasileiros. Então, respondendo a sua pergunta de trás para frente, teve esse caso, ou seja, onde tivemos muito cliente na Austrália, Nova Zelândia, Europa toda, já teve em algum país da África, não sei se foi, acho que em Angola a gente teve um cliente, né, mas a grande massa está aqui nos Estados Unidos, e os serviços, né, a procuração, ela é, né, o 80-20 da gente, mas tem, assim, 2 benefícios, 2 produtos que eu encaro como um benefício incrível. Né? A gente sabe que muito brasileiro que sai do Brasil casado, o casamento, depois que os imigrantes eles chegam aqui, por alguma razão, o casamento ele não resiste. Né? E a chance desses brasileiros, depois de separados, né, eles conseguirem voltar ao Brasil para fazer esse divórcio, que é um divórcio necessário, né, muitas vezes é o que eu falo sempre, às vezes eles até nem moram mais na mesma cidade. Né? Depois que separaram, um continuou morando em Miami e a esposa mudou para Nova York e tal. Então, a chance deles voltarem para o Brasil juntos para fazer esse divórcio é muito pequena. Então, surge a okcartório.com com a possibilidade de você fazer isso online. Né? E isso é muito útil. Assim, o que eu digo, talvez seja um produto que assim, poucas pessoas nem sabem que existia, mas desde que não haja filhos menores de idade,
e que haja consenso na partilha de bens, o divórcio pode ser feito online, em cartório de notas, não mais em vara de família, e isso é feito dentro de uma semana. É um benefício gigante, né? Está falando de um produto, você usou uma palavra, disruptivo, que resolve problemas sociais da comunidade que basta estar em qualquer lugar do mundo que não seja no Brasil, né? Então, acho que assim, a dimensão desse negócio ela é muito grande. Eu acho que a gente hoje também celebra com esse programa, né, essa utilidade pública, né, de que pessoas agora também vão conhecer mais sobre isso, que eu acho que é super importante. No momento onde a tecnologia passou agora a ser parte da vida da gente, pessoas que antes não faziam, né, estão usando tecnologia para tudo hoje em dia. E qual é vocês como empresa, falando agora do OK Cartório, né, que tem você aí, né, quer dizer, a pessoa que tem liderado esse movimento aqui nos Estados Unidos. A ideia disso, obviamente, você pode estar em qualquer lugar, né, porque fisicamente, qualquer business, né, como esse, né, basta ele ter um Wi-Fi e ele conectar. Mas a ideia é de expansão, ou seja, vocês procuram ser aqui nos Estados Unidos a referência desse serviço, depois migrar para a Europa, quer dizer, a gente tem brasileiros no mundo inteiro, né? Qual é o plano de expansão da empresa, um pouco daquilo que você puder dizer, óbvio, né? Até onde vocês querem chegar? Onde que chega o sonho do André e dos seus sócios nesse projeto? Boa. A gente, obviamente, a gente tem, né, a olho nu, todos nós sabemos assim que a grande massa de brasileiros hoje em dia, e é onde a gente procura investir mais na propaganda, ou seja, a gente vai fazer a publicidade, vai market, né, ao OK Cartório, fora do Brasil, onde existem as maiores comunidades de brasileiros. Leia-se, Estados Unidos, Portugal, Japão tem sido assim, eu fico até meio tonto com isso, porque o Japão, a qualidade do brasileiro no Japão, o jeito do brasileiro que está lá, ele é muito tailor-made para usar o OK Cartório, porque é um brasileiro que, né, ele, via de regra, ele trabalha numa indústria, ele trabalha numa montadora. Então, assim, se ele perder aquele dia de trabalho indo ao consulado, que ele poderia ir, o consulado continua existindo, existe, né, toda essa possibilidade de você fazer, digamos, uma procuração, né? Mas se ele for se deslocar e é longe, ele perder aquele dia de trabalho, ele faz o comparativo, então ele tem usado muito, né? Nós vamos voltar aqui. Principalmente, né, Estados Unidos, Europa, com foco em Portugal, Espanha e Reino Unido, onde tem maior volume de brasileiros, não que a gente atende. Outro dia a gente estava fazendo investimento na Bélgica, na França, na Alemanha, a gente atende bastante, mas, assim, se eu puder falar dos 5 países onde a gente atende mais hoje, Estados Unidos, Portugal, Espanha e Japão e Reino Unido, né, Inglaterra, nessa ordem. Mas a minha vontade mesmo, assim, a nossa vontade, o nosso sonho é poder, né, a gente amanhã democratizar e assim, claro, nunca vai ser, a gente estava falando do Irã, né, talvez eu consiga pegar alguns outros brasileiros que estão morando lá, nunca vai ser o meu carro-chefe, mas a minha vontade é que, assim, onde existir brasileiro, de novo, a piada volta, né, a brincadeira, onde existir um brasileiro com CPF válido e com um bom sinal de Wi-Fi, eu quero poder atender. Esse é o meu sonho, entendeu? Tá em Papua Nova Guiné, tem um brasileiro que está lá, ele precisa de uma procuração, de uma escritura, ou quer fazer o divórcio dele, que alegria poder atendê-lo, entendeu? Saber que ele conta com a gente. Esse é o meu sonho. Agora, eu fiquei com uma curiosidade, André, como é que é a cobrança? Vocês têm uma taxa extra? O que vocês recebem é o mesmo valor que o cartório no Brasil cobraria? Como é que funciona essa parte de cobrança? Essa parte, assim, a gente tem uma margem que a gente coloca, né, que seria, digamos assim, a gente pode chamar de a taxa de conveniência, né? A Paola, eu vou dar um exemplo, eu gosto sempre de exemplificar. A Paola entrou em contato com o cartório e ela precisa de uma procuração para vender um imóvel, digamos, em São Paulo, né? Cada estado da federação tem uma tabela e dentro de cada estado ainda existe uma certa flexibilidade, uma variação, entendeu? Então, o que a gente sempre faz a gente tem a cobrança, né, daquilo que a gente chama, já lá vem o juridiquês, os emolumentos, né,
que são as taxas cartorárias, digamos assim, e a gente sempre coloca um percentual, né? Em alguns estados, o percentual, a gente não dá para ser uma coisa flatline, assim, uma coisa assim, dá, é 10%, 15%, 20%, porque se a gente, às vezes, coloca isso, tem um estado, por exemplo, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos estados mais caros. As taxas do estado do Rio de Janeiro são muito altas. São Paulo já é uma coisa bem mais em conta. Então, via de regra, essa cobrança ela é feita como uma taxa de conveniência que a gente coloca um percentual em cima do que o cartório for cobrar da Paola, por exemplo, né? Mas se eu fosse fazer aqui no consulado, eu também tenho um custo para pagar por essa procuração, né? Sim, sim, e aí, se me permita, né? É uma pergunta que você está falando aí, que ela está fazendo uma colocação que muitas vezes o nosso comercial ele enfrenta, né? Ele fala assim: mas se eu fosse fazer no consulado ficava mais barato. Sim, até ficaria mais barato o ato como um todo, mas quando você sai do consulado, digamos, né? Você, via de regra, ninguém mora do lado do consulado, né? Digamos assim. Então você tem o transporte, você tem o estacionamento, você tem o combustível, você tem uma série de coisas, mas o mais importante, você sai do consulado com um papel que você precisa, um papel importante para você, que você precisa usar uma espécie de courrier para mandar isso para o Brasil. Né? Isso aí a gente sabe muito bem que se você for falar, né, eles são basicamente o mesmo preço, mas se você for usar um DHL, um Federal Express, já começa, né, um documento para chegar no Brasil com tracking number, começa de 80 e poucos dólares, e aí você vai acrescentando isso, enquanto que o seu documento feito no OK Cartório, ele é compartilhado por e-mail, porque ele não tem mais selinho nem carimbo, ele tem um QR Code que você imprime aquele PDF, o seu procurador no Brasil, no caso, imprime aquele PDF e ato contínuo ele vai representar você, ou seja, sabe assim? E na hora que eu cancelar essa procuração, aquele QR Code para de funcionar ou eu tenho alguma preocupação? Porque isso é um outro problema da procuração em papel, né? Às vezes você suspende a procuração, mas até que esse comunicado seja efetivo, tem um processo meio complexo. A tecnologia, se você, agora me faltou o termo, mas digamos, se você voltar atrás naquela procuração, sim, ela passa a não ter mais validade e a leitura ótica daquilo ali, ela passa a não ter mais, enfim, ela não é mais válida. Isso é muito bom também, né? Outra coisa, assim, aproveitar aqui, desculpa, mas o lado empolgação do André é exatamente esse. A renovação de uma procuração feita no notariado, ela é quase que, entendeu? É feita em menos de 4, 5 horas, entendeu? Eles revalidam o QR Code, você tem uma procuração, porque tem muitas pessoas que são exatamente assim. A cada 6 meses ela precisa, o órgão no Brasil, ele não aceita uma procuração, digamos, com mais de 6 meses de idade. Então, a pessoa, via de regra, precisa, a cada 6 meses, renovar. A renovação de uma procuração online, ela é feita no mesmo dia. É mais fácil ainda, né? Ótimo, André. André, nosso tempo praticamente está esgotado, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Para esse amigo que está nos assistindo hoje aqui, que está pensando em abrir um negócio, em começar algo novo, muita gente me procura e pergunta: Antônio, o que eu posso fazer aí? Você começou um negócio que não estava no seu plano de quando você chegou, né? Isso foi amadurecendo. Que dicas que você pode dar para esse empresário que quer vir para cá e quer começar um negócio? O que você aprendeu aí que vale a pena compartilhar com os nossos alunos? Eu sou muito temente a Deus. Então, assim, eu tenho até um acordo com ele que no dia que eu contar dessas maravilhas todas que, né, do privilégio que eu tenho de ter um OK Cartório e não mencionar o nome dele, ele pode ficar triste comigo. Então, assim, eu gosto muito de dizer que, em primeiro lugar, assim, foi uma oportunidade que ele me deu até por conta de uma missão que ele quer o André aqui, e naquela hora que ele brincou comigo: não, André, fica lá, passa férias na sua casa de férias, que você não sabe, mas você vai ficar continuando lá. Ele tinha isso determinado para mim. Mas no âmbito mais palpável, eu diria que a chegada, né, de um estrangeiro no outro país, você entra como estrangeiro, você tem uma página em branco, e eu acredito muito que você
passar a observar esses novos hábitos, você passar a observar essas outras oportunidades, procure ver o que ninguém viu ainda. Porque você sempre pode fazer, inclusive parecido do que alguém está fazendo, mas fazer com a sua maneira, de maneira diferente. Sempre vai ter uma novidade que você pode colocar naquilo que já está sendo feito. No meu caso, você vai dizer, André, mas ninguém fazia nada de OK Cartório nem parecido antes. Beleza, mas o que eu vejo né, se você chega aqui e você consegue, né, ter uma sacação de observar os movimentos aqui, seja entre os brasileiros, ou entre os americanos, entre os hispanos. Eu sou um cara que lido assim, outro dia, né, outro dia não, 2 natais antes desse aqui que a gente está passando agora, na minha casa, eu estava naquele processo que eu não podia passar Natal no Brasil por conta da minha imigração, do meu processo imigratório. Aqui dentro da minha casa tinha russo, tinha ucraniano, tinha francês, tinha cubano, tinha argentino e tinha colombiano. Então, eu sou um cara que gosto desse tipo de coisa. Então, assim, observar não só a comunidade brasileira, mas as outras, eu acho que sempre você vai ter oportunidade de inovar de alguma maneira, ou então fazer alguma coisinha um pouco diferente do que estava sendo feito com o seu jeito, porque o jeito do Antônio é só do Antônio, da Paola é só da Paola, do Manuel é só do Manuel e do André é só do André. Eu diria isso. Prestem atenção, porque só você vai poder fazer aquilo que você sabe fazer. Excelente, André. Paola, obrigado pela participação hoje. Muito bom, eu que agradeço, foi ótimo estar aqui, e agora teremos aí nossos encontros constantes, trazendo conteúdo para vocês. Muito bom estar aqui de volta. Obrigado, Manuel. Faço minhas as palavras da Paola, estava com saudade já, né, da gente estar junto novamente e da gente poder trazer conteúdo relevante para você que está aí no Brasil, está aqui nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, querendo saber um pouco mais de empreendedorismo e de negócios. E hoje com o privilégio de ter um cara tão admirado e com um projeto tão bacana, que já está dando muito certo, que é o nosso amigo André. Parabéns, André. Muito obrigado, gente. Assim, seria a arte da repetição, mas vai ser ela mesmo. Vou dizer que é muito obrigado, um privilégio muito grande. E como eu falei para vocês no início, nem nos mais ousados sonhos, quando eu ainda era um turista aqui e já acompanhava o sucesso de vocês, já acompanhava, e esse conteúdo fantástico de vocês aqui sempre me inspirou, eu não imaginava que um dia eu participaria aqui como entrevistado. Então, agradeço demais, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade e a vocês três, os 3 que eu tenho na mais alta conta. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês e por me receber com tanto afeto. Muito obrigado mesmo. Obrigado a você, André. E obrigado a você que nos acompanha. Se você quiser ter mais detalhes a respeito da OK Cartório, o site é www.okcartorio.com. Vale a pena entender lá os serviços que eles podem facilitar a nossa vida aqui nos Estados Unidos e outros países, como vocês viram. E foi ótimo voltar a falar com vocês que nos acompanham. Fiquem ligados aí, a gente vai ter mais programas vindo para você ter mais informações de como ter um negócio aqui nos Estados Unidos. Continue com a gente aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.